E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem. A aula de hoje é sobre conotação e denotação. Vamos lá? Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo na tela. Então, esse conteúdo é para sexto ano, tá certo? E vamos trabalhar, como eu já havia dito antes, conotação e denotação. A habilidade da BNCC é a LF 69 LP 51. Para vocês acompanharem, se vocês tiverem a necessidade. E aí vem a pergunta: o que é conotação e denotação? Olha aí a menina se questionando, que às vezes a gente tem essa dúvida. Tá, eu sei que são dois conteúdos a respeito de linguagem, mas eu vou ficar na dúvida do que é o conceito de um e do que é o conceito do outro. Simples, vamos lá. Olha aí, são manifestações da linguagem e isso é bem interessante a gente guardar, tá certo? É relacionado à linguagem. Então são significados das palavras e expressões de um enunciado. A conotação e denotação é muito importante que a gente tenha na cabeça o conceito das duas, para que a gente possa construir cada vez melhor os nossos textos, tá certo? E aí vamos saber exatamente a conceituação de um e de outro. O que diferencia a conotação da denotação? A conotação, olha aqui, é o sentido figurado, tá? O que é sentido figurado? É algo subjetivo da linguagem. São interpretações abstratas. Por exemplo, Maria é uma flor de pessoa. Essa flor, será que Maria, o que é flor? A gente precisa entender primeiro o que é flor. Flor é um vegetal, né? Que tem um cheiro bom, que tem geralmente uma cor vermelha, ou pode ser de outras cores. Mas por que a gente fez essa comparação entre Maria e a flor? Por que a gente disse que Maria é uma flor? Né? Então, esse sentido figurado que é conotação. Né? Então, a gente pega algumas características da flor para poder descrever Maria. Então, Maria é delicada, Maria é cheirosa, tá certo? E aí nós vamos para o exemplo. Aquele homem é um cachorro. E aí a gente vai saber já o que é. E aí vamos para o conceito de denotação. Denotação é o oposto de conotação. Se conotação ele é o sentido figurado, a denotação ele é o sentido literal. Olha aqui, ó, literal. Tá? Ele é o sentido preciso da palavra. É aquele sentido que a gente vai encontrar nos dicionários. Tá bom? Então, por exemplo, voltando ao exemplo da flor, da palavra flor, a gente pode dizer que recebi um buquê de flores, certo? O que eu recebi? Aquele vegetal, certo? Então vamos lá para o exemplo. Aqui o que eu fiz? Eu peguei um exemplo para conotação e para denotação com o mesmo substantivo, cachorro, tá? E aí, olha, cachorro é a palavra que nos serve de referencial para que a gente possa escolher o sentido conotativo e denotativo. No primeiro, o cachorro, ele passa a ser uma qualidade de um homem, tá? E no segundo, o cachorro da vizinha fugiu esta manhã, é o sentido do animal doméstico. Tá dando para entender? Então vamos lá. Vamos para os exemplos. Olha aí, nós temos uma charge onde tem uma tá fazendo a unha e a outra é a manicure, e aí a pessoa que está fazendo unha diz: ai, você arrancou um bife. O filho ou o esposo
chega e diz assim: eba, eu quero, faz tanto tempo que eu não como um. Então veja, na primeira fala nós temos a palavra bife explícita. Na segunda a gente tem subentendido também a palavra bife. E aí na primeira a gente vê que o bife que a dona está se referindo é um corte na pele, feito por acidente ou por distração. E aí nós temos o sentido conotativo. Na segunda, mesmo ele estando subentendido, a gente tem bife, que é uma fatia de carne bovina de qualquer animal, certo? E aí nós temos o sentido denotativo. Então vamos lá, rapidinho para um mapa mental. Esses dois conteúdos a gente está trabalhando linguagem, e nessa linguagem pode ser denotativa ou conotativa. A denotação, ela apresenta um sentido não figurado, é o sentido real da palavra, que a gente encontra no dicionário. E aí é mais encontrado nos textos não literários. Numa reportagem, numa entrevista, enfim. E a denotação, ela é o sentido figurado e é mais comum nos textos literários, porque aí eu posso usar essa palavra com qualquer outro significado que não seja o significado dela real. Resumindo, vamos lá. Vou trazer aqui para vocês um macete, tá certo? Olha, denotação, que é o sentido real, começa com D de dicionário. Então você sabe que a palavra denotativa, ela vai ter o sentido real que a gente encontra no dicionário. E a palavra conotativa, ela começa com C de criatividade. Tá certo? Então lembra, a palavra flor. A flor é no sentido de delicadeza ou é no sentido do próprio vegetal? Se for no vegetal, ela é dicionário, denotativa. Se ela é no sentido de qualquer outro significado, ela é criatividade, conotativa. Tá joia? Então aqui a gente vai rapidinho fazer pelo menos uns 4 exercícios, que é para colocar D se a palavra for denotativa e C se a palavra for conotativa. Então vamos lá. O primeiro, meu pai é meu espelho. Essa palavra espelho, ele é aquele espelho mesmo que a gente vai para frente dele se arrumar, ou ele é um referencial pra gente? Então vamos lá. Se ele é referencial, ele tem um significado diferente do objeto espelho. Então ele é conotativo, tá certo? E aí, quebrei o espelho do banheiro. Olha aí, no primeiro é um sentido diferente daquele objeto que a gente usa para refletir a nossa imagem. Já no segundo, não. Então ele é denotativo porque o sentido é do dicionário, tá bom? Então vocês têm aí algumas outras atividades, algumas outras frases que vocês podem fazer o treino em casa, transcreve para o caderno, faz tudo direitinho, tá? E aí a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um abraço!